Olá, bom dia a todos, tudo bem, gente? Bom, eu queria dar o bom dia a todo mundo, as boas-vindas e falar num primeiro momento que estamos de novo aqui reunidos com a proposta de falar sobre Zumbi dos Palmares, as afirmações de escravidão envolvendo o nome do líder palmarino e algumas questões um pouco mais curiosas, algumas engraçadas e outras um pouco preocupantes que envolvem isso e que ocorre sempre na Semana da Consciência Negra. Nós já temos aí algumas personagens na sociedade brasileira que não medem esforços para criarem mitos pejorativos, mitos que tentem desconstruir, derrubar a imagem de um líder negro, um líder da escravidão, e que a gente pode até trabalhar com outras categorias e dizer que é um líder do trabalhador, um líder do operariado. Eu já vi tanta coisa, como também um líder do povo brasileiro. Enfim, a questão é que Zumbi dos Palmares é o que é a figura que nós temos, é a grande liderança de um processo de resistência no Brasil colônia, então no século XVII. Mas eu não vou fazer aqui, eu peço desculpas a alguns e-mails e algumas mensagens privadas que eu recebi, mas eu não vou fazer aqui nenhum tipo de vídeo falando por que Zumbi não tinha escravos dentro de Palmares. E eu não vou fazer isso por um motivo muito simples, porque eu já fiz, porque tem aqui no canal. Vocês podem olhar o primeiro vídeo desse canal em 2015, quando eu comecei. Ele é um vídeo justamente sobre isso, um vídeo onde eu falo por que Zumbi não tinha escravos. Então eu não vou fazer um outro vídeo, e não vou fazer por um motivo mais simples ainda. Nós não podemos, em todo 20 de novembro, fazer outro vídeo sobre o mesmo tema. Então nós estamos realmente dando um murro em ponta de faca, não é esse o objetivo de hoje. O objetivo é porque nós estamos com uma ressonância muito grande com programas, em um programa de TV a cabo que se diz canal de história, mas que a gente sabe que é no mínimo discutível, né? E nós estamos tendo ressonância em cima dos autores que envolvem esse programa e de tudo mais, e vem algumas outras notícias mais absurdas ainda, mais absurdas. Zumbi já não é mais só aquele que tinha escravos. Zumbi também é alguém que vendia escravos para os portugueses. Eu quero saber de onde que tiraram a possibilidade de análise e interpretação da história palmarina do século XVII para chegar à conclusão de que Zumbi vendia escravos para os portugueses. Nós não temos nenhum registro escrito do interior de Palmares. É tradição oral, nenhum registro. O que nós temos são as cartas dos portugueses, dos pernambucanos, dos paulistas bandeirantes, das tropas portuguesas e das tropas batavas, holandesas, durante aquele período de invasão holandesa, que está diretamente relacionado à expansão dos quilômetros dos Palmares. Também não vou fazer aqui um vídeo sobre a história e historiografia do quilômetro dos Palmares, que foi o tema da minha dissertação, lá ainda no mestrado. Não vou fazer porque precisaria fazer uma aula que algumas pessoas já me pediram e que eu estou pensando sim em fazer um mini curso sobre história dos Palmares. E aí seriam uma série de vídeos mais longos e que eu precisaria de algo que eu infelizmente não tenho ainda. Tecnologia à disposição para fazer um vídeo com uma qualidade maior em matéria de edição, etc, etc. Mas que eu já estou tentando resolver isso aí para trazer essa informação. Então o objetivo é: de onde sai a ideia de que Zumbi vendia escravos? Volto a dizer que tinha escravos, não vou mais falar a respeito, tem um outro vídeo, entrem no vídeo, vão lá, olhem o vídeo. Só não olhem os comentários do vídeo, porque realmente tem algumas acusações que não vale a pena nem a gente dar ressonância para essas pessoas. Ontem, por exemplo, me chamaram de gordo, escroto e de vadia. Esse é o nível, né? Eu defendendo o Zumbi dos Palmares e o cidadão defendendo o Nando Moura. Ou seja, essa gente tem a necessidade de ter ídolos. E mais do que isso, de ter heróis. É uma necessidade de ter heróis. Eu não faço Zumbi dos Palmares de herói por um único motivo, porque não existem heróis. Seres humanos são o que são, não existem heróis. Mas eles fazem os heróis deles dentro da rede social e aí saem em defesa. E a forma de argumentar é dizer seu gordo escroto que atacou o Nando Moura como uma vadia, vem então e desmente ele. Uma coisa que está aqui embaixo nos comentários, vocês podem olhar também, o que é absolutamente lamentável. Voltando ao que interessa. De onde sai a ideia de que Zumbi vendia escravos aos portugueses? Eu vou indicar, vou recomendar para as pessoas que estão fazendo esses vídeos na internet, para que parem de passar vergonha, essa é a verdade. O livro da Márcia Tiburi, O Ridículo Político, trabalha bem algumas questões como o conceito de vergonha alheia, o conceito de ironia, o conceito de ridículo, e que encaixa perfeitamente nessas situações. Eu tenho aqui esse
esse clássico chamado, não sei se conseguem ver, História da América Portuguesa, de Sebastião da Rocha Pita. Isso aqui é um livro de 1730, evidentemente que essa minha versão aqui, ela é muito mais recente, ela é do século XX, de 1954, 1952, mas é um livro de 1730. Rocha Pita é um português nascido no Brasil. Lembrando que nos séculos da colônia, aqueles que nascem aqui não são brasileiros, são lusitanos. Ele é um lusitano nascido na colônia e que faz uma exaltação ao governo lusitano em vários volumes desta sua História da América Portuguesa, e que neste volume aqui ele tem uma dedicação de mais de 10 páginas a Quilombo dos Palmares. Nós estamos falando de um autor conservador do século da colônia, do século XVIII, conservador, que não mediu esforços para trazer Palmares como um antro de barbárie e de selvageria. Sebastião da Rocha Pita não traz Zumbi dos Palmares vendendo escravos a portugueses, e nem traz Zumbi como dono de escravos. Nem isso. Mas eu já prometi que eu não vou trazer esse assunto de novo à tona. Mas comece, se querem ler, comecem por conservadores, então, mas com pessoas importantes que escreveram, que se dedicaram a escrever sobre Palmares. Comecem por História da América Portuguesa, por favor, para pararem de falar besteira. Essa é a minha primeira recomendação. Também tem um livro no século XX já publicado, pelo menos a versão aqui que eu tenho, vamos ver aqui exatamente de quando, de 1938, chamado As Guerras nos Palmares. As Guerras nos Palmares. Isso aqui é uma obra de um bibliotecário conservador que traz Palmares como antro de barbárie, de selvageria, uma ameaça ao Império, uma ameaça à colônia, uma ameaça ao Brasil como uma nação em formação. Ernesto Enes, As Guerras nos Palmares, encontram em qualquer sebo, uma obra geralmente com um problema de conservação em qualquer sebo. Qual é a importância dessa obra? É que ele faz um relato sobre Palmares, mas depois, no final, a grande parte do seu livro é uma compilação de fontes primárias, todas escritas no português arcaico da época, onde ele traz todo este material de fonte primária sobre Palmares. Comprem, vão atrás, não é caro, e leiam, se debrucem, se deliciem com as fontes primárias para saber todos os registros, a carta com a morte de Zumbi, a carta com o comunicado do assassinato de Zumbi, tudo está aqui dentro, escrito pelos portugueses da época, citando o Zumbi dos Palmares e trazendo inclusive as informações de como era o cotidiano dentro de Palmares. Vão atrás das informações, parem de falar besteira, parem de ler revisteco, parem de ler folhetim e jornalista sensacionalista e achar que sabem alguma coisa sobre Quilombo dos Palmares. Vamos adiante. Ainda se querem continuar dentro da linha conservadora, então, leiam Mário Martins de Freitas, da Biblioteca do Exército, oficial do Exército. Leiam Mário Martins de Freitas, uma obra absolutamente conservadora, que rebaixa a história de Palmares e de Zumbi aos piores argumentos possíveis. Mas leiam, é um documento sério, com uma análise da época interpretativa. Eu sou extremamente crítico a essa obra, mas leiam essa obra. Não vão atrás, volto a falar de folhetins, de panfletos. Eu estou aqui tentando passar armas ao inimigo. Leiam os escritores conservadores. Agora, se quiserem ler alguma coisa com uma linguagem mais atual, leiam aqui um brilhante trabalho de Jean-Marcel Carvalho França e Ricardo Alexandre Ferreira, dois professores universitários comprometidos. Não é um livro marxista, não é um livro de louvor e exaltação a Zumbi e a Palmares, muito pelo contrário, traz como a sua grande proposta uma desconstrução de tudo aquilo que sabemos e uma análise um pouco mais conservadora a respeito de Palmares. Volto a dizer, eu tenho inúmeras críticas a esse livro, mas é uma obra séria que eu respeito, porque a divergência deve ser respeitada. Leiam este livro. Vão atrás, se informem, não vão ler, repito, panfletos, revistas e jornalistas sensacionalistas ou canais que fazem muito melhor o papel de venda de sucata do que falar de história. Leiam 3 vezes Zumbi, estou indicando para vocês. Eu até agora só trouxe para vocês os livros com os quais eu não concordo. Não concordo, mas li. Porque tratar de um tema sério desses não é ler somente aquilo que eu concordo. Isso aqui não é um culto. Isso aqui é ir atrás da informação. Depois desses, se quiserem novas pesquisas e perspectivas,
novas. Leiam Liberdade por um Fio, esse livro dos anos 90, traz muito artigo sobre a história dos quilombos no Brasil, mas a grande maioria sobre Quilombo dos Palmares, com historiadores honestos, com arqueólogos, antropólogos e etc., trazendo diversas outras visões sobre Quilombo dos Palmares. Leiam Liberdade por um Fio e vão virar a cabeça e modificar a ideia com que vocês enxergam Palmares. Tudo isso é muito mais importante do que ler essas revistas. Também nós temos obras ficcionais importantes. Obras ficcionais importantes de Eduardo Fonseca Júnior, Zumbi dos Palmares, um romance escrito de uma forma muito amarrada, arrastada, até quase que barroca, mas um romance muito importante para trabalhar. Este aqui, então, com uma escrita realmente um pouco mais difícil para quem não tem o costume da leitura, Ganga Zumba, de João Felício dos Santos, mas brilhante, extremamente importante. Para quem não sabe, Ganga Zumba é o primeiro grande líder, há quem diga rei, mas a categoria rei ela é europeia, o primeiro grande líder de Palmares antes de Zumbi, e também Troia Negra, a saga dos Palmares. Existem outros, mas eu estou trazendo para vocês aqui, então, algumas indicações de romance. Para quem não quer ler livro de história, leiam obras ficcionais, romance. Eu, quando for fazer o meu curso sobre Palmares, eu vou fazer uma resenha de cada um desses livros em vídeos. Depois, quem quiser trabalhar um pouco de arqueologia, impossível não citar Pedro Paulo Funari e Aline Vieira de Carvalho. Esse livro maravilhoso, pequeno, de síntese, também com uma análise historiográfica importante, chamado Palmares Ontem e Hoje. Leiam, é barato, rápido, e se lerem só esse livro já vão começar a parar de falar besteira, porque o que vocês estão falando é besteira, não existe outro tipo de definição para isso, é besteira, para não falar termos mais pejorativos. Então, leiam Palmares Ontem e Hoje. E depois, por final, então, eu não poderia deixar de trazer os livros de orientação ideológica marxista, que são aqueles que também se debruçaram e que trouxeram contribuições preciosíssimas para Quilombo dos Palmares. Só se eu for analisar, por exemplo, Décio Freitas, tão criticado, inclusive pelo jornalista, aquele sensacionalista, que talvez não tenha lido a obra de Décio Freitas, pelo menos sob a luz da historiografia, com uma análise séria. Nós sabemos quais são os problemas da obra de Décio, mas os problemas que são pontuais, eles não anulam toda a obra. Porque senão, se eu disser que problemas pontuais anulam uma obra, eu vou dizer que historiador não tem que ler Casa Grande Senzala de Gilberto Freire. Quando tem que ler. Nós conhecemos os problemas da obra, mas sabemos da importância também de ler. Então, vamos parar por aí em querer sempre descaracterizar, desconstruir ou jogar no lixo uma obra porque tem um ou outro problema. Décio Freitas aqui, ó. Tá? Todas as edições do mesmo livro, perdão, tem aqui um no meio que não é, todas do mesmo livro, Palmares, a Guerra dos Escravos, de Décio Freitas. Todas as edições do mesmo livro, evidente que eu li todos eles para analisar as diferenças entre um e outro. Busquem Décio Freitas, mas se forem ler só uma das edições, eu recomendo que leiam a 5ª edição de Palmares, a Guerra dos Escravos, que é a obra mais completa de Décio Freitas. Para finalizar, os marxistas, eu não trouxe aqui, por exemplo, Clóvis Moura, mas está aqui atrás, está aqui em algum local, eu tenho o Clóvis Moura aqui, mas enfim, não vou pegar agora. Ivan Alves Filho, Memorial nos Palmares, onde ele vai trazer uma questão importante, inclusive da questão de Zumbi ter escravo ou não. Importante. Documentos que mostram que algumas manifestações de tortura dentro de Palmares não eram nem da época de Zumbi, e sim da época de Ganga Zumba. Um livro maravilhoso de Ivan Alves Filho. E aqui está a outra edição, a primeira edição do Décio Freitas, de Palmares, a Guerra dos Escravos. Para finalizar, deixa eu colocar isso aqui. Eu esqueci uma importante obra marxista, porque eu estou com uma pilha de livros aqui sobre Palmares. Uma importante obra, a primeira obra paradigmática, a primeira grande análise feita sobre Palmares, primeira grande análise e uma grande tomada de posição política, Edson Carneiro, O Quilombo dos Palmares. Leiam este livro também, se quiserem, claro, parar de falar as besteiras que estão falando. E as obras mais recentes e importantes, eu traria duas do professor Flávio dos Santos Gomes, que me deu a honra de estar na minha banca de mestrado em 2016. Palmares, de Flávio dos Santos Gomes, uma obra que dispensa comentários. Este aqui, também de Flávio, um livro síntese de olho em Zumbi dos Palmares. Se quiserem analisar mais Zumbi do que Palmares, um livro de síntese maravilhoso. Volto a falar que não vou fazer uma resenha de cada um, porque pretendo fazer um vídeo para isso. E
o professor Rômulo Luiz Xavier Nascimento, uma outra questão a ser discutida dentro deste livro aqui, mas um livro com uma contribuição fundamental para aquilo que se discute hoje em relação a Quilombo dos Palmares. Com isso, minha gente, eu estou trazendo aqui recomendações, indicações de livros, tanto de ideologia conservadora quanto de ideologia marxista, para que leiam, para que busquem argumentações e não façam vídeos na internet dizendo que Zumbi tinha escravos, que Zumbi vendia escravos para portugueses, que Zumbi batia na esposa. Essa gente tem um DeLorean, sabe o DeLorean De Volta para o Futuro? Tem um DeLorean, porque a única forma de saber se Zumbi batia na esposa é ter entrado num DeLorean, viajado, visto isso e voltado para contar. Porque nós não temos nenhuma informação, nenhum documento de como que era dentro de cada mocambo dos Palmares o seu dia a dia, os seus tratos diários, conjugais e familiares. Eu espero com isso ter trazido um pouquinho mais de consistência nesse tema, um pouco mais de contribuição, para que parem, pelo amor de tudo que vocês possam acreditar, de falar besteiras. Eu tô com a camisa da Portela, porque eu sou portelense. Como no meu último vídeo teve gente que disse que não ia nem assistir o vídeo porque eu tava com a camisa do Che Guevara, eu espero que hoje não vão deixar de assistir porque eu tô com a camisa da Portela. Aí eu vou achar realmente que a imbecilidade de vocês não tem limite. Compartilhem o vídeo, mesmo que não concorde com o que eu falei. Assim como eu li todos esses livros conservadores sem concordar para formar a minha posição sobre Palmares, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo. E se quiserem me xingar nos comentários, xinguem também, só não esperem que eu vá responder xingamento de gente imbecil. Abraço, gente!